Só que assim, aquela produção consegue sustentar a gente, tá? Consegue sustentar minha família e tudo mais. Só que normalmente não sobra muito, às vezes pode até faltar, e esse que falta, né, deixa a população ruim. Porque se não tiver excedentes, não é possível vender, direcionar, né, para outros públicos, né, ou seja, a cidade, no caso. Tranquilo? E daí que a gente pensou, pô, teve um cara lá, um norte-americano, que pensou assim, bom, vamos acabar com a fome. O cara simplesmente assim, vamos acabar com a fome. O que eles pensaram? Por que a gente não começa a adicionar novas propostas aí para a agricultura, né? De mudar as sementes, né? Adicionar alguns equipamentos mais eficientes, né? Como os tratores melhores, né? Colheitadeiras melhores, colocar uns adubos mais potentes, né? E quem sabe a gente não coloca um produtinho aí para acabar com as pragas, o famoso agrotóxico, né? Todo mundo conhece. Aí com esses implementos aí de tecnologia e tudo mais, aí chegou a Green Revolution, né? Conhecido como Revolução Verde, né? Ou seja, mudou toda a agricultura. Aí mudou totalmente. Começou a chegar os famosos transgênicos, né? Que são os alimentos mudados geneticamente, né? Uma semente mais forte, né? Um, uma semente que superproduz, né? Que muda a estrutura do alimento e os afins dessa forma, tá? Só que, no entanto, não, quem foi destacado assim e tudo mais, que pensou assim, caraca, esses que se deram muito bem, foram as transnacionais. Por que as transnacionais? Porque quando esse programa de Revolução Verde e tudo mais foi implementado, os primeiros lugares a receber eram os países em desenvolvimento, né? Os países da América do Sul, da América Central, o México, né? Todas essas economias que estavam em desenvolvimento, né? Que haviam índices maiores de fome. Ou seja, saiu uma empresa, né, norte-americana, se instalava lá no México, né? Então, é uma transnacional, porque ela tem origem americana e está em outro país, e começava a vender as sementes geneticamente alteradas, os tratores, os adubos, os agrotóxicos, né? Para que os agricultores mexicanos pudessem usar e tivessem uma produção bem melhor do que eles já possuíam. E, de fato, né? Eles conseguiram ter uma produção ótima, né? Muito melhor do que eles tinham, né? Só que daí vem um porém, né? Tipo, o pulo do gato. O que que aconteceu? Seguinte, como eram de transnacionais esses produtos, eram patenteados pelos Estados Unidos e todas as empresas que estavam envolvidas com essa Revolução Verde, aconteceu o seguinte: se os mexicanos fossem comprar, só podiam comprar dos Estados Unidos. Não havia nenhuma outra empresa no México ou na América do Sul que produzisse na época. E qualquer produto semelhante não poderia ser, acho, fabricado por causa do patenteamento, né? Aquele LTDA, né? Então, o que aconteceu? Todos os que usavam essas sementes e produtos e tudo mais ficaram atrelados a essas transnacionais, ficaram vinculados de uma forma monetária, porque só eles vendem, então eles vão ditar o preço, vão ditar quanto que eu posso comprar e tudo mais. E ficaram totalmente arraigados aquilo. Então, quem se deu bem nessa Revolução Verde, além das transnacionais, né? Todos os produtores em desenvolvimento ficaram reféns. Aí geraram novas consequências, né? Tipo, pô, mudou totalmente a economia. Agora o mercado mesmo é das tecnologias na agricultura, né? Então, quem produz precisa de adubo, agrotóxico, precisa de equipamento. Em virtude disso, também houve uma desvalorização da mão de obra, né? Daqueles que trabalhavam no campo. Ou seja, se eu tenho um trator lá, que é muito melhor do que eu já tinha, que pode ser até automático, se duvidar, eu não vou precisar da mão de obra.
também já não tinha tanta mão de obra no campo, porque os custos de novos implementos, né, de novas atualizações, era bem caro. Então, houve um corte nas mãos de obras, mas também, né, houve essas tecnologias aí que supriram essas mãos de obra. Então, seguinte, pessoal, é aquele mesmo esquema. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou claro? Alguma coisa que vocês gostariam de ver novamente? Porque próximo slide tem uma questão. Valeu, Luísa, por se pronunciar. Então, a gente pode partir para o próximo slide. Então tá, a gente tem essa questão aqui, ó. É uma questão adaptada, tá? E ela vai falar sobre o quê? A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de culturas como cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquina. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação do campo, o número mais que dobrou nos últimos 7 anos, seja no cultivo para exportação ou para consumo nacional. As grandes lavouras de grão, soja, milho e feijão já são 100% mecanizadas. A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil reverbera em uma transformação produtiva no campo e em impacto socioespacial, que são, respectivamente, agora é com vocês, tá? Vou lançar a enquetezinha aqui e vamos ver o que vocês vão, né, me dizer. Ok, então, 9 de 11 responderam, né? Então, vamos publicar os resultados da enquete. Então, vamos lá. A resposta certa é a C, tá? Desemprego estrutural rural, né? E aumento da urbanização, tá? Eu vou dizer por que a letra C está certa. O desemprego estrutural rural acontece por quê? Cadê aqui no texto? Aqui, ó. Já no cultivo de exportação ou para o consumo nacional, as grandes lavouras já são 100% mecanizadas, tá? Isso é desemprego estrutural, ou seja, não precisa da mão de obra, né? Da mão de obra do ser humano, tá? E, em virtude disso, as pessoas não terem no que trabalhar no campo, elas migram para onde?
para a cidade, o que causa um aumento da urbanização. Então, são mais pessoas no meio urbano. E por que a letra A não está correta, tá? Aumenta a produtividade. Tá certo, completamente. Tem novos insumos, né? E aumenta a produtividade. Agora, a subordinação das cidades ao campo. Isso não ocorre, tá? A cidade nunca fica subordinada ao campo em virtude do campo precisar da cidade, porque os produtos, as atualizações, tudo que melhorou o campo veio da cidade, então torna o campo ainda subordinado à cidade, tá? Letra D, tá? Qualificação da mão de obra. Olha, a mão de obra não ficou mais qualificada, tá? Porque se não houvesse essa qualificação da mão de obra, não haveria necessidade de ser 100% mecanizada algumas lavouras, tá? Mas está certo, o abrandamento é completamente certo, que é a mesma coisa que o aumento da urbanização. Ok. E a letra E? Melhoria da qualidade produtiva, certo? Tem novos insumos, tem ali o adubo, tem ali o agrotóxico, né? Aumenta a produtividade, tá? Mas não faz com que a economia seja ruralizada, tá? Não quer dizer que a economia brasileira seja totalmente em função da, do rural, né? Ainda há outros, né, outros nichos da economia que existem, tipo Petrobras, né? Vale do Rio Doce, né? Então são outros nichos que existem ainda que, né, permitem que a economia não seja totalmente ruralizada. Queria ver se ficou tudo ok para vocês essa questão. É assim mesmo que vai funcionar no Enem, tá? Muitas vezes é uma que está certa, mas a outra está errada. Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Então tá. Então, sigamos. Ciclos mundiais. Acredito que vocês já tenham visto isso, né? Na aula passada, né? Com o Iago, né? Mas eu vou repassar aqui para a gente dar uma refrescada na mente, sabe? Porque é algo bem importante, tá? Os modelos de agrícola de mundiais são vários. A gente tem... e cada um tem a sua função, cada um é destinado para alguma coisa, tá? E os modelos agrícolas, eles podem ser ali, basicamente, né, explicados em extensivo e intensivo, tá? O modelo agrícola extensivo é o que usa apenas recursos naturais, tá? O que está disponível ali para produção, o que normalmente gera uma baixa produção, porque tu não bota nenhum aditivo, não tem nenhum insumo, tá? O que é o modelo de produção intensivo é aquele que tu joga tudo para dentro da lavoura. Tu bota trator, tu bota agrotóxico, tu bota adubo, tu coloca tudo ali que tu poder colocar. E isso gera uma produção farta, enorme, tá? E assim vai, tá? E os modelos são os mais variados, né? A gente começa ali com a plantation. O modelo de produção plantation, ele é utilizado desde a época da Brasil Colônia, tá? E em vários outros lugares, que é um modo de produção intensivo, né? Atualmente é intensivo porque ele usa todos os produtos disponíveis no mercado para melhorar a produção. E normalmente quem o produz é um latifundiário, tá? Latifundiário, guardem essa palavra. Latifundiário é aquele cara que tu vê uma plantação que tu não vê o fim dela, tá? É o cara que possui muita terra e normalmente ele é agroexportador, ou seja, o cara tem muita terra, planta muito, produz muito, para quê? Para exportar para fora do Brasil. Exemplo, soja, café, cana-de-açúcar, tá?
E ele é monocultura, ou seja, ele produz somente uma coisa. Tem 2 safras no ano e ele produziu somente soja. Ou seja, ele realiza uma grande produção para poder comercial, para fazer um negócio de um comércio. Ele vai produzir bastante para vender, tá? Além disso, existe a agroindústria, tá? O que é uma agroindústria? Uma agroindústria é todo aquele cara que produz qualquer coisa no campo, qualquer vegetal ou qualquer animal, tá? E simplesmente tu pega e processa esse teu produto no campo mesmo, tá? Vai lá, produz a celulose, vai lá, produz o bife, a linguiça, né? Tudo ali dentro do campo, tu faz o bife do boi, tu faz qualquer coisa ali, que processe o produto que tu fez, e isso já é considerado como agroindústria, tá? Então, tudo que tu produz no meio do campo, ali tu processa. Tem uma característica latifundiária também, tá? Que, tipo, produção de soja e tu, né, pode fazer a ração, né? E também tem uma característica da mecanização da monocultura também, e é bem parecido com a plantation, a diferença é que ele processa no campo. E depois a gente segue para a agricultura mais antiga de todas, tá? Que é a agricultura de subsistência, tá? O nome dela é bem explicativo, tá? Tu vai lá e produz somente para a tua sobrevivência. Eu vou lá, planto um milho, planto um morango, tudo mais, para eu comer posteriormente. Ela não vai produzir muito, ela simplesmente tem a função assim, eu plantei para eu me alimentar. Eu vou plantar, posteriormente eu vou colher e vou produzir um alimento para mim. É basicamente assim que ela funciona. Ela é uma agricultura extensiva, né? Diferente das 2 anteriores, que são intensivas, porque usam todos os meios possíveis para aumentar a produção. Em seguida, a gente tem aqui a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, que é muito usada lá no meio asiático, né? China, Índia, né? Japão, esse pessoal aí, eles usam para subsistência também, tá? Para alimentar a população local e todo mundo que necessita dela. Só que ela tem um detalhe: ela é uma agricultura intensiva, porque ela usa os produtos do mercado para melhorar essa produção. Mas isso acontece por causa da demanda de pessoas que comem, né? China é um país muito populoso, Índia é um país muito populoso, né? Então precisa muito desses produtos do mercado para que a população não fique carente de alimentos. Então eles produzem em massa grãos como arroz, né? Fazem muito lá risicultura. E aqui nesse slide que mostra direitinho cada um, tá? Esse aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, é uma agricultura de jardim, tem esse formato de usar o relevo para poder fazer o plantio. Aqui tem a agroindústria, né? Aqui tem a agricultura de subsistência, que é algo um pouco menor. E aqui tem a plantation, que realmente é um negócio enorme, tá? E é mais ou menos isso que a gente sabe sobre os modelos agrícolas mundiais, que são os mais utilizados. Então, voltamos. Alguma dúvida? Alguma questão aí que não ficou clara? Eu pergunto isso por bem de vocês, tá? Porque depois vem a questão. Então tá, né? De acordo com a Emily ali, tá tudo tranquilo. Então a gente vai seguir. Questão, vamos lá. A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca do sistema agrícola. A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade e o uso de mão de obra em massa. Nos métodos mais avançados, com produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas, a classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. Agora é com vocês.
Intensivo, intensivo. Então tá, 9 de 11 já responderam, então eu vou publicar os resultados da enquete. Vamos lá, pessoal. O resultado dessa questão é a letra D, tá? Intensiva e extensiva. Por quê? Porque fala da tipologia, gente. Tipologia, tá? Tipologia é intensiva ou extensiva, tá? A maioria colocou a letra C, eu entendo. Familiar e latifundiária. Ok. Mas a agricultura familiar não impede que ela use, né, adubo, né? Se usa adubo já é um aditivo, né? Já é um insumo, né? Ou seja, já entra em intensivo. E pode ser, e a latifundiária, bom, se o cara, latifundiário quer dizer que o cara pode ter muitas terras, mas quer dizer que ele pode dizer que ele não use, né? O trator, pode ser que ele não use agrotóxico, né? Então, eu entendi muito bem a confusão de vocês, mas como, por exemplo, existe enormes plantações de risicultura, né, que é a plantação de arroz, que o pessoal vai lá e colhe na mão, planta na mão e segue, tá? E a latifundiária também, porque é um longo terreno. Alguém colocou subdesenvolvida e desenvolvida, né? Bom, ainda não existe esse critério de agricultura desenvolvida e de agricultura subdesenvolvida. Então, possivelmente a pessoa pode ter se confundido com intensiva e extensiva, tá? Tá. Isso. Quando já é usado alguma coisa além do natural, já é considerado intensiva. Porque uma coisa é tu já colocar, tipo assim, resto de comida ali para adubo. Tá, resto de comida é natural. Agora, se tu comprar um adubo pronto, que vem numa lata e tudo mais, tu já pode considerar como intensivo, porque tu quer melhorar a tua produção. Ficou claro aí, Luísa? Capaz. Tem alguém além da Luísa com alguma dúvida? Então tá. Vamos seguindo então, gurizada. A agricultura no Brasil. Gente, a agricultura no Brasil é um negócio muito importante de saber para conhecimento geral, coisa que cai no Enem, e é super importante, tá? O que a gente tem que estar ligado sobre a agricultura do Brasil? Tem que saber um pouquinho de história, tá? A agricultura no Brasil, desde os primórdios, ela é essencial, tá? Porque sempre existiu habitante nativo aqui no Brasil, e o pessoal que vivia aqui, né, os índios, eles também plantavam, né, e se alimentavam disso. Então, a agricultura sempre foi importante, né? Não é só de caça que se vive, tá? E no momento que o Brasil virou uma colônia portuguesa, a agricultura ficou muito importante porque portugueses acharam aqui o que não tinha lá em Portugal, né? Que é uma fertilidade enorme, né? Uma variedade de frutas, de plantas, de animais, e tudo que eles achavam aqui, eles começaram a mandar para Portugal, né? Então, a agricultura passou a ser para fins econômicos, né?
que os meios naturais passaram a ser destinados ao exterior, com venda de cana-de-açúcar, de café, né? Todo aquele ciclo o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café e outros produtos, tá? Só que atualmente, olhando para o agora, né? Atualmente a gente continua com a exportação da produção brasileira, né? Nossos grãos, nossa carnes e tudo mais, mas ocorrem vários métodos de produção que a gente tem. Tem as plantations para soja, para agroindústria, né? Quando a gente manda o frango lá para o exterior, né? Tem agricultura familiar, né? Que existem muitas colônias aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem colônia, tem nos outros interiores do Brasil, tem colônias, né, que produzem agricultura familiar. A agricultura orgânica, né, quando a gente produz tudo sem nenhum insumo, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum adubo, tudo nada industrializado, tudo natural. E os outros tipos de produções que existem aí, tá? Uma coisa muito interessante de saber, tá? 70% da mesa do brasileiro é composta pela agricultura familiar, ou seja, o cara que está lá no interior produzindo a batata dele, plantando uma cenoura, assim, esse produto que ele faz, posteriormente, vem para a nossa mesa. Tá ali na feirinha ali do bairro, né? Mas depois está no supermercado e em seguida está na nossa mesa. Os outros 30%, que são grãos, que são carnes e tudo mais, eles são de origem agroexportadora, são de origem latifundiária, entende? Então, o que sobrou, o que eles não conseguiram vender, o que sobrou, uma remessa separada, vem para a gente, entendeu? E é em virtude desses investimentos, né, que é a agricultura que sustenta o país, tá? A agricultura que está na tua mesa é a agricultura familiar. A agricultura que está no lanche das crianças lá nas escolas é agricultura familiar, tá? Só que é em virtude disso que os nossos preços são mais caros, tá? É em virtude disso, por não ter um subsídio, por não ter um investimento na agricultura familiar, que tomate fica caro, que feijão fica caro, porque eles não conseguem produzir mais e obrigatoriamente para sanar esse déficit da produção, né? Eles são obrigados a aumentar o preço, tá? Tá tudo claro até agora? Tudo de boa? Porque vocês já sabem, né? Próximo slide, questão. Feito. Então vamos para o próximo slide. Aqui, ó. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionando especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agência de prioridades da política agrícola praticada no país. Que tipo de intervenção o poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Vamos lá, gurizada, agora é com vocês. Enquete.
Então, como a maioria já respondeu, né? Então, vamos partir para a resposta. Gurizada, a letra certa é a letra A. Subsidiaram os cultivos de base familiar, ou seja, como eu disse, expliquei, porque não tem subsídio, porque não tem um investimento, o alimento se torna caro, se torna marginalizado na agenda de prioridades da política, né? Botaram letra B, favorecer as práticas de fertilização química. Gente, se a agricultura é ecológica e a produção é orgânica, não vai fertilizante, tá? Somente se for natural. Se é químico, não vai, tá? Regulamentar o uso de sementes selecionadas. Gente, é agricultura ecológica e produção orgânica, ou seja, é sem nenhuma alteração da semente, é sem nenhuma alteração do solo, da produção. Vocês entenderam por que é a letra A? Então tá, vou seguindo aqui, tá? Problemas sociais na agricultura brasileira. Olha só, a gente tem aí 11 minutos e eu vou ter que dar um corridão agora, tá? Para a gente copar todos esses slides, tá? A modernização da agricultura conservadora é a falta de infraestrutura infraestrutura mais humana faz persistir em muitas áreas a pobreza rural. Espionagem, trabalho escravizado e infantil, tá? Gente, o que acontece sim? O pessoal focou muito em produção, muito em fazer mais, só que se esqueceu da parte humana. O que aconteceu? Gerou peonagem. Peonagem é uma forma de trabalho escravo, tá? Ou seja, vai lá uma pessoa trabalhar no campo e o cara cobra alimentação, cobra comida dessa pessoa e essa pessoa acaba criando dívida. Aí fica para o cara até que ele, né, uh, até que ele salde essa dívida, tá? E depois existem os boias frias. Boia fria nada mais do que aquele cara que vai trabalhar quando época de plantio, época de colheita, e muitas vezes ele acaba nesse entre safra aí, sem trabalho, sem nada. Ou seja, ele não tem nenhuma regulamentação, ele não tem nenhum vínculo empregatício, tá? E o trabalho infantil é um negócio que acontece direto, é assim. Eu estou indo lá trabalhar numa lavoura e não tem quem deixe meu filho junto e meu filho acaba me ajudando. Trabalho infantil. Eu sou um produtor, eu sou um produtor rural, eu tenho ali a minha terra e preciso da ajuda do meu filho. Meu filho me ajuda, trabalho infantil. Obviamente, também existem pessoas que contratam crianças e tudo mais para, né, realizar esse trabalho infantil. Seguinte, questão. Aqui, ó. A tirinha sobre as enxadas paradas e enxadas paradas, tá? Enxadas paradas ali na charge ali, tem a posição crítica assumida pela charge de Márcio Baraldi, né? Aponta um problema social no campo e o seu efeito sobre as cidades, que se expressa pela relação entre. Aí é com vocês. Então tá. Como a maioria das pessoas já respondeu, vamos ver o resultado.
Pessoal, a letra correta é a letra A, ausência de produtividade e falta de emprego, tá? Eu vi que muitos colocaram a letra C, mas eu vou explicar por que a letra A. A ausência de produtividade. Gente, essa enxada tá parada, né? Tá com uma teia de aranha, então, ou seja, faz muito tempo que ela não é usada, faz muito tempo que essa terra não é usada, tá? E a falta de empregos. Se tem um inchaço populacional na cidade, quer dizer que os empregos ficam cada vez mais escassos, tá? Então é por isso que é uma falta de empregos. Muitos colocaram a letra C, concentração de terras e êxodo rural. Tá correto, tá? Mas em outra questão, em outro contexto, né? Essa concentração de terras e êxodo rural estaria certo, mas é em função da enxada parada, né? Enxadas paradas, então é ausência de produtividade. E o êxodo rural também é certo nessa parte do inchaço, né, populacional. Se as pessoas saíram do campo foram para a cidade, ok. Mas, né, vamos seguir aqui. Colocaram depois a letra B, oportunidades no campo e explosão demográfica, né. Oportunidades no campo, né, tá certo. Mas a explosão demográfica não quer dizer que necessariamente seja que tenha explodido na cidade, né? Explosão demográfica acontece em todo o quesito de campo e cidade, tá? E letra E, né? A ausência de tecnologia no campo e... Putz, essa enquete ficou na frente aí. Não tô conseguindo enxergar ali. Peraí. Ausência de tecnologia no campo e urbanização, tá? Não, tá? Não é ausência de tecnologia, tá? Porque mesmo não tendo tecnologia, o campo ainda pode produzir e do mesmo jeito a enxada continua parada, tá? E a urbanização não entra nesse contexto, mas sim do inchaço populacional, né? Então, de mais gente estar no campo, tá? Vamos seguir ali para o próximo slide. Estrutura fundiária brasileira, tá? Seguinte, historicamente a estrutura fundiária brasileira é herança colonial, ou seja, desde quando os portugueses chegaram no Brasil, teve a separação de terras com as capitanias hereditárias, né? Ou seja, eram linhas em volta linhas do continente brasileiro, né? Ali que demarcavam a terra de cada um. E depois passou para outro sistema, que era o sistema das sesmarias, né? Que podia reivindicar uma terra para te tomar conta, né? Pela colônia portuguesa, né? Aqui no Brasil aconteceu isso muito, por isso que tem esses latifúndios aqui no Rio Grande do Sul, né? E assim que podia conseguir uma terra. Depois, em 1850, teve a primeira lei de terras, né? Que foi determinado pela colônia, aqui na colônia brasileira da época, que a única forma de ter terras era ou tu recebe de um parente, né, pela herança, ou tu acabava comprando essa terra de alguém, tá? E depois, somente na época da ditadura cívico-militar, né, que houve a promulgação do Estatuto de Terras, né? Ou seja, todo mundo que tivesse sua terra deveria ir lá cadastrar dizendo quantos hectares tem, qual é o tamanho, o que produz, o que não produz, né? Depois aí foi prometida uma reforma agrária lá no Amazonas, lá na Amazônia, né? Que ia fazer uma reforma agrária lá, que não aconteceu, tá? Em função dessa história de todo mundo ter terra muito grande, terra que não produz, terra disso, terra daquilo, tem os movimentos sociais do campo, que é o famoso MST, tá? Que é o Ministério do Sem Terra. Ou seja, todos aqueles que não têm terra. Mas para mim são 3T, tá? Sem terra, sem teto, sem trabalho. Ou seja, o cara perdeu a sua terra por dívidas ou porque não conseguiu mais sustentar a própria terra e foi comprada por outra pessoa. Sem teto, porque o cara perdeu a terra e não tem onde morar. E sem trabalho, porque se o cara não tem a terra, não tem onde ele trabalhar. Ou seja, o MST ele é contra o agroexportador, tá? O latifundiário, porque não valoriza a terra que tem, muitas vezes deixa a terra parada, não trabalha com ela,
não valoriza os agroexportadores porque eles produzem somente para exportar, para não acabar com a fome no Brasil, né, para não erradicar, e por causa do uso indevido da terra, né, que muitas vezes é muito agrotóxico, é muito fertilizante, é tudo que acaba saturando a produção, tá? Agora a gente vai para uma questão, tá? O MST ocupa a fazenda próxima a Brasília. Um grupo de integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tá? Está acampado desde a manhã desse domingo na fazenda Três Pinheiros, localizada no quilômetro 8 do Distrito Federal ali, em Planaltina, no Distrito Federal, tá? Antes o grupo ocupava outra propriedade na mesma região, mas teve que sair após decisão judicial e a área fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. A atuação do MST no Brasil pauta-se na luta pela terra e na promoção de reforma agrária, inserindo-se no contexto das disputas e contestação. Tá aí. O que vocês acham que vocês acham que o MST contesta, né? Então, tá, gurizada, vamos ver o resultado. Gente, a resposta é letra A, o agronegócio. Como eu havia dito, o MST normalmente não tem terras. Então, é a letra A. Tá? Vou explicar para vocês por que não é a letra B. Bom, o MST, muitos deles já foram pequenos produtores que perderam suas terras, entendeu? E não pode ser letra C, a agricultura orgânica, tá? Porque eles não gostam dos agronegócios que usam insumos, ou seja, eles normalmente não usam insumos. Então, a gente chega aqui na parte da sustentabilidade, tá? Vamos passar super rápido nisso, porque eu já estou atrasado e outro professor provavelmente daqui a pouco vai chegar, tá? O que é sustentabilidade? É um conjunto de ações, ideias e estratégicas atrelado ao ecologicamente correto, ou seja, não pode agredir a natureza, não pode agredir o meio ambiente, tá? E tem uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentabilidade é a ideia de que eu vá lá e continue a minha mesma produção, mas que ela possa se sustentar, que eu não possa extrapolar os limites da natureza. E para que isso seja assegurado, tem as ideias de sustentabilidade, que ser o quê? Ser culturalmente diverso, ou seja, abranger várias culturas, como aqui no Brasil a cultura indígena, a cultura dos negros, né? Ser economicamente viável, ou seja, não posso tentar produzir alguma coisa que seja impossível de se manter. Como exemplo, criar apenas artifícios de ouro. É impossível manter tudo só de ouro, por quê? Porque ouro uma hora vai acabar, não é renovável, tá? Ser ecologicamente correto, ou seja, usar energias renováveis, energia eólica, energia solar, entende? Em virtude de que as outras energias são escassas, como o combustível, como o petróleo, porque o petróleo é renovável depois de milhares de anos, tá? Mas não é algo que é renovável em curta escala. E ser socialmente justo, ou seja, que abrace toda a sociedade, que não deixe nenhum grupo de fora.
Tá? Vou pular esse exercício aqui do Enem, tá? E vou falar sobre a agricultura sustentável. A agricultura sustentável persegue três objetivos principais: a conservação do meio ambiente, unidades agrícolas lucrativas e a criação de comunidades agrícolas próprias. Ou seja, é criar uma agricultura que seja sustentável em questão de eu não acabe com os recursos naturais, que eu não sature a terra, que eu não use produtos desnecessários, que eu não fique usando pesticidas, né? Que use energias renováveis, ou seja, não adianta eu querer fazer um trator que use combustível, né? Porque o combustível uma hora vai acabar e seria ideal usar um trator que use energia elétrica, energia solar, que é basicamente isso, entenderam? Que é produzir alguma coisa sustentável. Uma forma de produção sustentável é a produção orgânica, tá? Que o Brasil já tem muito disso, que é o açúcar mascavo, café, caju, cereais, tá? Erva mate, frutas, hortaliças, tá? E que usam muito o marketing para poder se promover, porque em virtude disso, os produtos são muito caros, são muito escassos, tá? E precisa de e não tem a tecnologia acessível que seja sustentável. E a gente pode chegar ao ponto que 70% da agricultura orgânica é familiar, tá? E 70% da agricultura orgânica é familiar, ou seja, as famílias produzem organicamente seus produtos e muitos estão na nossa mesa. Tá? Então, era isso. Eu tenho que encerrar a aula agora. Desculpem por ter passado muito corrido isso, mas é porque o tempo bateu e fechou, tá bom? Feito, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, chamem lá no grupo de questões da monitoria.